Tá, mas estressando um pouco a sua tese, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais complicada. Essa ascensão da direita aí, que você está chamando de volta das ideias conservadoras, espaço que as ideias conservadoras estão tomando, etc, etc, já em si não carrega um elemento libertário e ANCAP, por quê? Vamos pensar aqui algumas coisas. A gente viu essa ascensão com o Bolsonaro, onde Bolsonaro tinha um discurso explicitamente favorável à redução do Estado, redução inclusive drástica de início. Bolsonaro coloca um cara como Paulo Guedes, que embora não seja um ANCAP, Paulo Guedes era ligado àquele Instituto Liberal construído pela Nova Direita, o Instituto Milênio. Ele foi palestrante do Instituto Milênio e ele tinha concepções as quais ele pôde expressar várias vezes, inclusive no próprio Congresso do MBL, muito radicais sobre o papel do Estado. Ele queria reduzir esse papel drasticamente, o Paulo Guedes, falava... Vou te dar um spoiler, tá, Junito? Quem tiver podendo aí fazer um corte dessa live, desse momento aqui que eu vou falar, dá uma apresentação pra você, tá? Pra vocês, pro pessoal aí que se quiser anotar aí. Pode anotar se quiser. Então, um spoilerzinho aqui do que pode acontecer. Não tô dizendo que vai acontecer, não. Não sou senhor do tempo, mas eu sei que vai chover. Vamos lá. A noção da Agenda 2030, que é justamente a transformação do Brasil num parlamentarismo, se ela passar, e ela vai passar, a 2030 vai passar. Vai acontecer. Tá? A Agenda 2030 vai acontecer. Existe uma abertura na possibilidade dessa transformação de uma reorganização democrática, principalmente dentro de uma percepção parlamentarista, que é a seguinte. Nos Estados Unidos, se tinha uma crença muito grande em cima dos libertários, que era mais ou menos uma estrutura rasa de críticas neocons, que é o que hoje o MBL se abastece bastante, quando eles falam de conservadorismo, são críticas neocons, que não conseguiram se sustentar nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos têm uma abertura para a criação de partidos independentes. No Brasil, hoje, pelo esquema de voto, pelo esquema democrático, meu irmão, pode pegar. Não, comprar. Uma dessas coisas traz consigo que é o seguinte: vai ter uma remodulação na forma democrática. Inclusive, isso é uma das coisas que eu não entendo muito bem porque o MBL está tão preocupado com criar um partido. Tá? Mas, enfim, é só um palpite meu. Afinal de contas, eu sou só um gordo. Mas a 2030, quando acontecer, ela vai abrir uma reformulação dos parâmetros democráticos. Uma das preocupações que o José Disseu tem hoje é justamente com essa questão da Agenda 2030. Por isso que ele acredita que o PT tem que ter um projeto de 12, 16 anos. Por quê? O Disseu, ele quer ter parlamentares o suficiente, ele quer ter políticos o suficiente para conseguir barrar determinadas coisas que vão entrar com a 2030. Uma dessas coisas que abre possibilidade com a 2030, dessa reformulação democrática, sair do presidencialismo para um semipresidencialismo, um parlamentarismo, aos moldes portugueses. Pode escrever aí, pode escrever aí que é esses moldes, tá? Ou um parlamentarismo português, à la portuguesa, ou um semipresidencialismo, à la português, à la portuguesa também. Isso abre uma brecha que, se os liberais e os sociais-democratas continuarem com a força, se continuar com essa força que eles têm hoje, uma das formas
que vai poder se apresentar dessas formas de representação democráticas são os partidos independentes. E se abrir a possibilidade dos partidos independentes, cara, onde tu fica sabendo dessas paradas? Como assim, Arthur? Me paga que eu te ensino, me paga que eu te mostro. Uma das coisas que traz com isso, para os liberais que querem ter mais força sem um centrão, porque o centrão é caro e o centrão é chato pra caralho. O centrão é muito chato. Ninguém gosta de centrão senão o centrão. O centrão é muito chato. E vai se criar, pode ser que abra-se a possibilidade de partidos independentes, que é o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você pode ter candidatura independente. Lembrando que candidaturas independentes, eles abrem... Eu vejo a conjuntura atual do Congresso e não consigo imaginar nenhum daqueles caras passando reforma nenhuma de nada. Tudo bem, Arthur. Sua imaginação é sua. É um problema seu. Tá tudo bem. Uma das coisas que se abre de possibilidade é a seguinte. Como o centrão é caro e existe hoje arraigado na conjectura do Estado uma coisa que é o seguinte: teto de gastos, diminuição dos gastos públicos, tudo isso está sendo colocado. A possibilidade de partidos independentes, abre-se a ideia e abre-se consigo menos gastos com os partidos. Isso é uma das pautas que vem convictamente sendo trazida consistentemente pela ala liberal. Ao ponto em que o próprio Haddad e o próprio Lula, eles têm que fazer cortes de um lado para colocar do outro. Porque isso é uma pauta que se apresenta muito. A Globo está do lado dessa pauta. Todos esses jornais grandes, essas mídias grandes e os próprios intelectuais que estão hoje ganhando força dentro do establishment são a favor de diminuir os gastos do governo. Isso é um imperativo que está se estruturando. A ideia do Dirceu é conseguir fazer com que se tire essa percepção, se tenha pessoas o suficiente dentro do Estado para conseguir se frear algumas adaptações que vão precisar vir, que vão vir com essa perspectiva de menor gasto. Se abrir possibilidade para partidos independentes, que é uma possibilidade de não existir, pode ser que simplesmente não exista, pode ser que as pessoas, o Dirceu, junto com o PT, consiga botar suas ideias em prática, fazendo com que isso não seja possível. Pode ser, não sei se o Dirceu e o PT vai conseguir lidar com isso. Mas se não conseguir, os liberais querem muito, mas muito, que se freie o centrão e que se freie os gastos públicos. Sendo assim, vocês precisam ter uma compreensão de que muita coisa vai se alternar até 2030. Se tiver um partido independente, as coisas vão se alternar bastante na conjectura de poder. Porque nos Estados Unidos, inclusive a mamãe disse hoje que não sabe nenhum libertário que foi eleito, não sei o quê. O Ron Paul foi eleito nos Estados Unidos há pouco tempo atrás. Isso graças aos partidos independentes. Como assim? De onde você tirou isso? Eu sou centrista, só acredito na política como sendo a autocracia deste país. Dirceu dele está morrendo. O nosso Dirceu tem uns 40 pela frente com partido próprio. De novo, eu peço desculpa a você, Junito. Eu sinto que eu tô tomando o seu tempo. 1000 perdões.